João capítulo 21. Deus abençoe, presbítero Pablo. Versículo 3. Eu espero você encontrar. Você também pode acompanhar a leitura aqui pelo nosso telão. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Respondeu-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e a achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Você pode tomar o seu assento. Eu convido você essa noite a nós meditarmos na palavra do Senhor, e toda a sua atenção ainda é pouca para a palavra do Senhor essa noite. Eu me alegro no Senhor acerca da vida e da história de Pedro. Eu quero trazer para os irmãos debaixo de um tema essa noite voltado para um Deus que jamais desiste daquele a qual Ele escolheu. Você crê nisso, que o nosso Deus jamais desiste daquele a qual Ele escolheu e um alto preço pagou? Aleluia. Jesus chamou a Pedro, escolheu a Pedro, e aos olhos de muitos, olhando a história, a vida, o comportamento, o perfil de Pedro, alguém poderia dizer: poderia ser alguém melhor, mas Jesus escolheu Pedro. Poderia ser até alguém mais qualificado. Pedro era pescador, mas Jesus escolheu a Pedro. A verdade é que eu e você que aqui estamos essa noite somos escolhidos de Deus. Eu e você somos escolhidos de Deus. Graças a Deus, porque Ele nos escolheu. Oh, glória, Ele nos escolheu. E nós que somos escolhidos de Deus, derramou o Senhor sobre nós, e já escrevera muito antes de eu e você nascermos acerca do propósito na nossa vida. Eu creio no propósito que o Senhor tem na minha vida. E eu creio que o Senhor tem um propósito lindo na vida de cada um, de você que está me ouvindo e me assistindo essa noite aqui. O Senhor tem um propósito, e esse propósito não é simples. Esse propósito é especial. Quando nós falamos em propósito, muitas vezes alguém pergunta: como saber, pregador? Qual é o propósito que o Senhor tem na minha vida? Como saber se estou no caminho, no plano que o Senhor tem para a minha vida? Como saber eu se estou fazendo a vontade de Deus dentro daquilo que o Senhor tem de propósito para a minha vida? Então, na introdução, ainda lhe trago essa noite 3 sinais principais para nós termos a certeza de que estamos no propósito de Deus. Primeiro, paz interior. Se eu e você temos paz interior,
e confirmação do Espírito, sabemos nós que estamos no propósito de Deus. Cada decisão, cada atitude, cada palavra, se trouxer ao seu coração paz interior e confirmação do Espírito, já é sinal que estamos no caminho do propósito de Deus. Colossenses 3,15 vai dizer que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Quando sentimos paz no coração, e o cristão, mesmo em meio a tantas lutas e provas, quando estamos no propósito de Deus, as decisões que tomamos trazem paz ao nosso coração. É alguém olhar para você e dizer: eu não consigo entender, eu não consigo compreender como está tão tranquilo e feliz assim. É porque uma certeza, aquele que está no propósito de Deus tem paz no seu coração, meu amigo Anderson, tem paz no seu coração. O príncipe dos pregadores, Spurgeon, ele vai dizer: quando você tem a paz de Deus, a paz do coração e a paz da mente, você pode ter certeza de que está em paz com Deus. Aleluia! Quem está em paz com Deus essa noite aqui, levante a sua mão e glorifique a Ele. A verdade é que o segundo sinal, além de termos paz no nosso coração, naquilo que fazemos e nas decisões que tomamos, aquele que está no centro, na vontade de Deus, no propósito de Deus, ele é um cristão que ele frutifica. Ele dá fruto por aonde ele passa, pelos relacionamentos que ele tem, ele deixa um fruto. Pelas palavras que ele diz, ele deixa um fruto, pastor Jonas. Por aonde ele passa, ele frutifica. João capítulo 15, versículo 8 vai dizer: nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Aleluia! Quem está na vontade de Deus, quem, aleluia, tem propósito de Deus, ele é um cristão que dá fruto. Coisa boa é conversar com um cristão que ele dá fruto, porque da sua boca saem palavras que geram vida, aleluia, que geram vida, que frutificam, oh, aleluia. Quando estamos então alinhados com o propósito de Deus, as nossas ações refletem os frutos do Espírito, que estão descritos lá em Gálatas, no capítulo 5 em diante. E aí nós temos alegria, amor, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aleluia. Então temos paz e nós temos também frutos. Mas ainda há uma certeza maior, e essa aqui eu tenho certeza que você vai se identificar essa noite. Como saber se estou no propósito de Deus? Então lá vai, terceira, perseguição e luta. Só quem já passou perseguição e luta aí, diga glória a Deus. Se alguém não passou perseguição e luta, aflição, não está no propósito de Deus. Mas se você, igual a mim, já passou por lutas, perseguições, aflições, aleluia, eu quero dizer uma coisa para você: bem-vindo, você faz parte daquele povo, aleluia, que está na vontade de Deus, debaixo do propósito de Deus. Olha só o que vai dizer em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ah, pastor, mas a luta está forte. Está no propósito. Ah, pregador, mas se levantou inimigo em perseguição na minha casa. Parabéns, está no propósito de Deus.
Ah, pregador, mas eu tomei a decisão de entregar minha vida a Cristo e parece que agora tudo piorou, se voltou contra mim. Parabéns, você está entrando no propósito de Cristo para a sua vida. Ah, mas o inimigo mandou uma seta e atacou a minha saúde, não sei mais o que fazer. Parabéns, o inimigo atacou a sua saúde porque ele viu que há uma mudança em você e você decidiu seguir o propósito de Deus para a sua vida. Ele não fica contente, apesar de ele não saber qual é o propósito específico de Deus. Ele sabe que se você voltar a sua atenção, o seu coração para Cristo, como diz a palavra, Ele irá realizar toda boa obra na minha, na sua vida. É por isso que o inimigo não fica contente quando você decide entregar a sua vida para Cristo. É por isso que de uma hora para a outra ele tenta de alguma maneira, de alguma forma, atacar a sua casa, atacar a sua família. É porque ele quer te desviar do foco, ele quer desviar você do caminho do propósito de Deus. Mas nesta noite nós estamos aqui para declarar em nome de Jesus, e há uma unção aqui do Senhor neste lugar essa noite, porque você que está aqui não veio em vão, você que está aqui, o Espírito Santo te conduziu a este lugar aqui, porque você tem propósito de Deus na sua vida. E nesses dias o inimigo tentou atacar a sua casa, tentou atacar a sua vida, tentou atacar o seu trabalho, para fazer você desistir do propósito. Mas eu venho dizer que todo esse ataque, que toda essa luta é sinal de que você está debaixo do propósito de Deus. Então minha palavra para você, debaixo da autoridade do Senhor essa noite, é: não desista, não se entregue, não retroceda. Deixa eu ver aqui esta noite, onde é que estão aqueles que não vão retroceder? Aleluia, daqueles que não irão parar, daqueles que não vão largar a cruz. O inimigo não está contente com você estar aqui adorando ao Senhor essa noite. É por isso, como me disse um jovem esses dias, o inimigo tentou atacar a minha vida financeira para fazer eu murmurar de Cristo, mas ele foi envergonhado para a honra e para a glória do Senhor Jesus. É por isso que de alguma maneira o inimigo tenta atacar as suas finanças, e ele está lá articulando, dizendo: agora ele vai murmurar, agora ele vai se voltar contra Deus, agora ele vai abandonar o chamado, vai abandonar o propósito, vai voltar para a velha vida. Mas o inimigo está envergonhado essa noite em nome de Jesus. Aleluia! Nós vamos declarar essa noite: não tem para Satanás e para o inferno. Nós não somos dos que retrocedemos, em nome de Jesus. O inimigo não fica contente em você estar aqui. E alguém que pode dizer aqui essa noite: você está aqui, você não sabe nem como. Alguém que está aqui, mas a sua vontade não era de estar aqui. Alguém que está aqui, mas a sua vontade não era de estar aqui. Como diz o ditado, algum veio se arrastando, algum veio de arrasto, porque a vontade do inimigo não era que você viesse essa noite adorar o Senhor, porque ele sabe que a palavra do Senhor é alimento que te edifica, e você vai sair daqui essa noite fortalecido na palavra do Senhor Jesus. É por isso que o inimigo não está contente quando você tomou a sua decisão de entregar a sua vida a Cristo. E de alguma maneira ele tentou atacar lá a sua saúde, seus pensamentos, amargura. Ele tenta atacar de diversas formas, mas ele não vai conseguir te tirar da presença do Senhor Jesus. Spurgeon também disse acerca disso, olha só: eu nunca conheci um cristão que estivesse crescendo espiritualmente, que não tivesse experimentado a adversidade. E ele conclui dizendo assim: a tribulação é a escola de Deus. Quem já passou pela escola de Deus, levanta a mão aí. Você já passou por tribulação, pela escola do Senhor Jesus? Jesus também já passou pelo deserto, enfrentou tribulação, afronta de Satanás, mas ele venceu.
Mas a palavra vai dizer, eu e você sabemos que temos propósito. Só quem tem propósito do Senhor, diga amém. Aleluia. Pela palavra nós vamos entender. E deixa eu ver os jovens que estão aqui essa noite. Cadê os jovens que estão aí? Digo amém. Amém. Eu vi alguns aí. Glória a Deus. Deus abençoe o jovem Pablo. Em nome de Jesus. Pela palavra nós vamos entender que a melhor idade é a juventude. A própria palavra vai dizer, jovens, sois fortes. Por isso que eu falo para os jovens, a melhor época, idade, para você se envolver nas coisas de Deus, é na sua juventude. É na sua juventude. Meu prazer é estar aqui muitas vezes na igreja e ficar até altas horas com os jovens aqui envolvidos, conversando. Melhor lugar para estar é na casa de Deus. Mas a palavra vai dizer que até estes que são fortes, na sua melhor idade, eles se cansam. A palavra diz assim, os jovens se cansarão e se fatigarão. E vai dizer ainda assim, e os jovens certamente cairão. Mas aí a palavra vai dizer assim, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quem está esperando no Senhor aí? Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O que eu quero dizer com isso é que eu e você temos propósito do Senhor, temos planos de Deus, mas a verdade é que todo mundo uma hora vai cansar. A verdade é que o cansaço bate a porta de todos. É por isso que o profeta pediu ao Senhor, aviva Deus, aviva Senhor a tua obra no meio dos anos. Há um momento no meio da caminhada que alguém cansa. Há um momento no meio da caminhada que é tanta luta, é tanta prova, que você diz assim, Senhor, não aguento mais. Vou voltar para aquilo que eu era antes. Senhor, vou entregar o que o Senhor me confiou, vou entregar o propósito, vou entregar o chamado, vou entregar o ministério, vou ficar só no meu cantinho. Mas o Deus que está aqui essa noite, Ele renova, oh, aleluia, Ele faz algo novo dentro do propósito que Ele tem para a sua vida. Quando nós olhamos para a vida de Pedro, nós vamos ver Deus chamando um homem que tem seus altos e baixos. E quando nós começamos a ler a história de Pedro, é fácil eu e você nos identificarmos. Quem é que não vai se identificar com Pedro? Uma hora ele diz, Senhor, eu jamais te negaria. Uma hora ele diz, Senhor, Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Mas daqui a pouco ele já não entende qual é o propósito de Jesus. Jesus tem que repreender Pedro. Daqui a pouco Pedro é tão nervoso que ele parte para a violência no Getsêmani. Arranca a orelha do soldado. E aí Jesus vai trabalhando com Pedro. E Pedro, mesmo ao lado de Jesus, tem sempre seus altos e baixos. E quando a gente começa a olhar para a nossa vida, a gente se identifica com Pedro. Porque estamos todos os dias no culto, estamos todos os dias fazendo a obra do Senhor. Mas eu e você também temos nossos altos e baixos. Há tempo que você vem na obra, na casa do Senhor, num culto abençoado igual esse. Vem com uma sede de adorar o Senhor, abre o coração, levanta a sua mão, levanta a sua voz em adoração. Mas há dias também que você vem cheio de luta, você só quer sentar no cantinho, na cadeira, não consegue cantar, não consegue até dizer um glória a Deus. Mas o culto vai andando, e a palavra do Senhor vem, aleluia, o amor do Senhor te toca, te renova as suas forças. É assim, altos e baixos. Às vezes o Senhor envia uma correção através da sua palavra, que faz parte, é necessária. Esse é Pedro, é o Pedro dos altos e baixos.
Mas também é um Pedro que ele é fora do comum. Ele está disposto a viver coisas que ninguém viveu. Ele está disposto a sair da comodidade que todos gostam de estarem confortáveis. Jesus vai caminhando por sobre as águas. E alguém vai dizer, é um fantasma, tão assustados. E aí quando Jesus fala, se identifica. Aí o que é que Pedro diz? Se és tu, manda ir ter contigo sobre as águas. Esse é Pedro. Aí Jesus diz, vem Pedro. Aí Pedro, ele já pisa fora do barco, começa a andar sobre as águas. Esse é Pedro, que uma hora está caminhando sobre as águas. Mas dali a pouco sopra o vento. O que acontece, irmã Toninha? Pedro já começa a afundar. Ele começa a prestar atenção na direita, na esquerda. E todo aquele que fica perdendo tempo olhando para o lado, ele começa a afundar e ele fica parado, não prossegue, não anda. É por isso que o nosso alvo é Cristo. Eu e você olhamos para Cristo. É por isso que aquele que vem na igreja para cuidar a vida de um e do outro, ele fica sempre parado onde está. Mas aquele que tem o seu alvo em Cristo, ele caminha e prossegue rumo ao propósito que Deus tem para a sua vida. Aleluia, por isso que nós não perdemos tempo nos preocupando com que roupa o irmão está vestindo, o que ele está fazendo, por onde ele anda viajando. Nosso alvo é Cristo. Aleluia. Esse é Pedro, caminha por sobre as águas, mas quando está afundando, ele faz a oração mais curta da Bíblia, ele clama, socorre-me, e a mão do Senhor levanta Pedro na hora. É eu e você muitas vezes, não é? Nos altos e baixos, de meio às falhas e das lutas, nós, às vezes, a única palavra que sai é uma palavra de socorro, dizendo, socorre-me, Senhor. Mas Deus jamais deixou você desamparado. Oh, aleluia, eu sinto a presença do Senhor aqui essa noite. O Senhor jamais desampara os seus filhos. Eric, o Senhor jamais desampara. É mentira do inferno, é mentira de Satanás, que o Senhor não está com você, que Ele não te observa, que Ele não te ouve. Mas aquele que está debaixo do propósito do Senhor, ele não está esquecido por Deus. Ele pode até ser enviado e Deus permitir, vou te enviar para o deserto e vou mandar a prova vai bater, vou permitir a enfermidade, vou permitir a luta financeira, mas eu estou contigo, Deus está dizendo para alguém aqui esta noite, eu estou contigo, aleluia. Quando o Senhor chama Pedro, arde o coração. Como não ardeu o coração? Queima o coração de Pedro. O Senhor está chamando, vem, me segue. Quando você entregou a sua vida a Cristo, algo queimou aí dentro, algo queimou aqui no seu coração. Ou quando você começou a conhecer, meditar na palavra, algo queimou aqui dentro. E o que queima aqui dentro te conduz ao propósito que Deus tem. E eu prego essa noite aqui porque dentro do propósito de Deus tem muitos que estão na casa do Senhor, mas longe do propósito. Estão adorando o Senhor, louvando ao Senhor, mas longe ainda do propósito. Qual é o propósito? O propósito que lá no início um dia queimou aqui dentro. Mas com o passar dos anos, com o passar dos dias, com o passar, aleluia, dos meses, alguém foi desistindo, deu ouvido para palavras, críticas, e o seu coração desanimou. E aquilo que queimou lá no início, já não é o seu objetivo hoje. E aquilo que ardeu lá no início, você já engavetou hoje. E aquele sonho lá do início que ardia aqui dentro, infelizmente muitos já abandonaram, mas o Senhor não se esqueceu. Oh, aleluia, o Senhor não se esqueceu. Aleluia, o Senhor não se esqueceu. Mas faz muito tempo, pregador, faz muito tempo que eu orava para o Senhor me tornar um pregador da sua palavra. Queimava e ardia no meu coração, mas Ele não se esqueceu ainda. Ele não se esqueceu ainda. Aleluia. Mas faz muito tempo eu tinha um desejo de trabalhar e fazer um trabalho com as crianças. E passou os anos, eu abandonei o propósito. Ainda há tempo de voltar para o propósito do Senhor. Só quem está entendendo essa noite aqui diz amém.
Aleluia, esse é Pedro dos altos e baixos. No momento em que Jesus mais precisa de Pedro, Pedro nega Jesus 3 vezes. 3 vezes. A palavra diz que na terceira vez, quando pela palavra nós lemos que o galo cantou, e Pedro, ao escutar e se lembrar daquilo que Deus havia falado, a palavra diz que ele saiu, porque aquele que se dá conta, a tendência é sair. Ele sai chorando amargamente. Como é triste ver alguém com propósito do Senhor ter que sair e chorar amargamente. Pedro sai e chora amargamente. Como suportar o peso de negá-lo? Como suportar agora ele saber que negou o seu mestre? Aquele que ele viu operar milagres e maravilhas. Aquele que ele levou para dentro da sua casa e curou a sua sogra. Como negá-lo? Aquele que ele disse um dia: tu és o Cristo. 3 vezes negou Pedro. Jesus é posto na cruz. Passa o primeiro dia, o segundo, início do terceiro, Jesus ressuscitou. Oh, aleluia! Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Ele está aqui no nosso meio essa noite. Tinha alguém que já sentiu seu coração arder e queimar, e você sabe qual é o propósito do Senhor para a sua vida. E nessa noite o Senhor te diz que ainda há tempo de voltar para o propósito de Deus. Oh, aleluia! Como é que alguém vai ser feliz sabendo que o Senhor o chamou para um propósito e abandoná-lo? Não há como. Jesus começa a aparecer primeiro às mulheres. Jesus aparece a Maria. Aparece mais alguns discípulos. E Pedro ainda na pressão e agoniado. Agora nós entramos no texto que nós lemos. O que Pedro diz? E ali ele diz: vou pescar. Quero lembrar vocês que quando Jesus chamou Pedro, o que Jesus disse a Pedro? Vou fazer de você um pescador de homens. Qual era o propósito de Pedro? Pescar homens, liderar homens, apacentar homens, discipular homens. Qual era o chamado? Este era o chamado de Pedro. Deus o chamou: olha, vou te tirar de pescar peixes, e a partir de agora será pescador de homens. Quando Pedro está nessa agonia, a sua atitude aqui é de vou pescar. E o vou pescar aqui, o significado nós já entendemos. Porque às vezes parece mais fácil voltar para aquilo que é familiar. Às vezes é mais fácil, em vez de enfrentar, voltar para aquilo que é familiar. O que é familiar? O que Pedro mais fez durante a sua vida foi pescar. Era a sua ocupação. Que parece muito mais fácil do que enfrentar os problemas, do que se arrepender e enfrentar as lutas, as provas, a correção, é voltar para aquilo que era normal, familiar. E Pedro voltou a pescar. Tanto é que a sua veste agora, ele retira a capa que o identificava. E a veste que ele está usando é uma veste normal que os pescadores usavam. E ele está pescando. E Pedro tinha a sua importância tamanha dentro do grupo, quando ele disse assim: vou pescar, alguns falaram assim: eu vou contigo. Porque sempre tem um. Para incentivar muitas vezes alguém no propósito, na luta não tem, mas para desvirtuar e para tirar do propósito do Senhor sempre aparece mais.
Aí Pedro diz, vou pescar. E alguns disseram, eu vou contigo, Pedro. Eles estão pescando, mas alguém que está fora do propósito de Deus não consegue ser feliz. É como nós cantamos aquele louvor, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não consegue, não pode viver. Pedro está pescando, a palavra vai dizer que eles não pegaram nada. Mas algo Pedro sabia, ele conhecia o seu mestre. A pessoa pode até abandonar, fugir, tentar se esconder, desviar-se, como nós falamos. Mas aquele que foi tocado por Cristo, ele sabe reconhecer quando Deus está falando. Aquele que já sentiu a presença de Deus, ele sabe quando Deus está na casa. Mesmo em meio a falha, mesmo em meio a erros, mesmo em meio a pecados, mesmo em meio a desobediência, ele ainda sabe reconhecer quando é Deus que está falando. Pedro estava pescando, mas que nós entendemos que o coração de Pedro não está ali na pesca não. Quando aparece um homem na beira do mar, na praia, e aí nós lemos, quando ele fala, Pedro não reconhece. Quem reconhece é o autor do próprio livro. O discípulo amado diz para Pedro, Pedro é o mestre. Agora quando Pedro escuta que é o mestre, o que é que ele faz? Na hora, oh aleluia, na hora ele cinge a sua roupa, ele veste de volta a sua capa. A palavra diz que ele não espera o barco chegar no seu curso normal, ele se atira na água. Mas calma aí, aparece o homem e manda eles jogarem as redes para o outro lado. Quando eles atiram as redes, é tanto peixe. E eles puxam. E ainda vai dizer a palavra que mesmo assim a rede não rasgou. Agora, pelo milagre é que João vai dizer, olha Pedro, só pode ser o mestre. Quantos creem que ele ainda realiza milagre aí? Diga amém. Só pode ser o mestre. Pedro rapidamente coloca a sua capa. Sabe aquele? Tem muitos que estão fugindo do propósito de Deus, mas a capa está do lado. Muitos estão desobedientes à voz de Cristo acerca do seu chamado, mas a capa está do lado. O que eu quero dizer com isso? Eu sei que às vezes a luta aperta, a prova é tamanho. Isso aqui não é para desviar, também é para crentes que sabem qual é o seu propósito, o seu chamado diante de Deus. Aposentou a capa, mas a capa está do lado. Quando ele escuta, ei Pedro, é o mestre. Olha o que ele faz, Marcos. Ele, se é o mestre, eu não vou perder tempo. Botou a capa e se atirou na água. Oh, aleluia. Só você que tem chamada do Senhor Jesus essa noite e sabe reconhecer a voz de Cristo que te chama essa noite para seu propósito. Coloca de volta as vestes. Olha, as vestes aqui é entender, é voltar para o chamado de Cristo. É voltar para o propósito do Senhor na sua vida. É voltar para onde o seu coração queimava desde o início e do princípio. E a palavra diz que Pedro se atira na água, os discípulos chegam com o barco. Quando eles chegam à praia, Jesus já esperava eles. Oh, aleluia, olha como nosso Deus é poderoso, irmão Paulo. Jesus já esperava eles com a refeição pronta. Eles estavam na água, mas Jesus já estava esperando eles com peixe na brasa. E tinha um pãozinho para acompanhar junto ainda. Esse é o nosso Jesus poderoso, aleluia.
Quando eles chegam, Jesus não critica ninguém, porque Jesus não é igual eu e você que adora criticar muitas vezes o erro de alguém, apontar quando alguém caiu, apontar quando alguém errou. Jesus não chega criticando ninguém. Jesus chega e manifesta o seu amor através da mesa, dizendo: ainda quero ter comunhão contigo. Ah, Senhor, mas eu abandonei. Ah, Senhor, mas eu fugi. Ah, Senhor, mas eu neguei. Ah, Senhor, mas eu estou em débito, eu estou em falha, eu estou em pecados. Mas Deus ainda oferece a oportunidade, e Ele apresenta a mesa, simbolizando que ainda Ele quer a comunhão. Oh, aleluia, hoje a mesa está pronta aqui essa noite. A mesa está pronta aqui essa noite, e tem pão, a palavra do Senhor está aqui, aleluia. Ele te chama de volta, volta, filho, para a comunhão essa noite, volta, minha irmã, meu irmão, para o propósito de Deus. Deus vai na contramão do que nós pensamos. O homem erra e tenta se esconder da presença de Deus. Mas é impossível se esconder da presença de Deus, Sandro. É impossível se esconder dos seus escolhidos, e Ele vai atrás. Oh, aleluia, Ele vai atrás. Jesus tomou a iniciativa e foi atrás dos pescadores. Jesus tomou a iniciativa e foi atrás do Pedrão, que estava lá abandonando e querendo voltar para a velha vida de pescaria. Jesus foi atrás dele, dizendo: ei, teu propósito não morreu ainda. Aleluia. Imagina como estava a mente de Pedro, sabendo: neguei ele 3 vezes, mas ele ainda me espera na beira da praia, com o alimento pronto, querendo a comunhão. Esse é o nosso Deus. Oh, não importa a maneira que você entrou aqui essa noite, o Senhor te espera com os braços abertos essa noite aqui. Não importa em que nível está a sua situação, a sua vida, os seus pensamentos, as suas emoções, Ele te oferece a comunhão essa noite aqui. Oh, aleluia, Ele te ama demais. Os discípulos chegam ainda, Jesus pede: acrescenta mais algum dos peixes de vocês. Eles se alimentam, e depois de eles se alimentarem, Jesus diz: Pedro, tu me amas mais que estes? Pedro diz: sim, eu te amo. Aí Jesus diz: vai e apacenta minhas ovelhas. Jesus repete mais 2 vezes a pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Vai e apacenta o meu rebanho. A 3ª vez: Pedro, tu me amas? Pedro se entristece. Se entristece. Aí ele diz: Senhor, tu sabes, eu te amo. Jesus disse: ei, vai, vai e apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Propósito de Deus na vida de Pedro. Jesus disse: vai, apacenta as minhas ovelhas. O que nós vamos ler no final é que agora Jesus sai e os discípulos seguem, e o propósito de Deus começa a ser realizado na vida de Pedro. Quero dar a sua atenção, que eu já vou encerrar essa noite aqui. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo de Deus está neste lugar aqui. Aleluia. Propósito de Deus na vida de Pedro começa a ser executado. Jesus diz aos discípulos: ei, não vão ainda, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam todos revestidos de poder.
Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos. Que agora é este Pedro, que negou Jesus 3 vezes, mas foi perdoado. Agora é este Pedro que negou Jesus 3 vezes. Jesus 3 vezes pergunta para ele: tu me amas? E na figura teológica é como se se Jesus estivesse dizendo para Pedro assim: olha, para cada vez que tu me negaste, eu estou manifestando o meu amor e a minha misericórdia sobre a tua vida, e restauro o teu chamado e faço algo novo na tua vida. Agora lá em Atos, quando desce a presença do Espírito Santo, eles estão reunidos. Pedro vai se levantar no poder e na autoridade de Deus, e vai começar a pregar a palavra do Senhor, e milhares de pessoas irão aceitar a Cristo através da pregação de Pedro. Você que me escuta aqui essa noite, e sabe que você tem propósito de Deus. Oh, aleluia. Eu venho com o temor do Senhor aqui essa noite dizer para você que não há mais tempo para eu e você fugirmos do propósito de Deus para a nossa vida. Não há mais tempo para eu e você fugirmos do propósito de Deus para a nossa vida. Se o teu coração queimou e ardeu, vai e procura e pede mais para Deus e te capacita. E como é que vai acontecer? Simples. Jesus mesmo ensinou: olha, não vão ainda, porque eu vou revestir vocês do Espírito Santo. Oh, então o Espírito Santo vem e reveste a sua igreja e derrama dos dons do Espírito Santo, para que eu e você possamos cumprir todo o propósito de Deus na nossa vida. E eu pergunto essa noite: só aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo de Deus para cumprir o chamado do Senhor Jesus, digo amém, aleluia, diga glória a Deus, aleluia. Então eu convido você a se colocar em pé nessa noite. Glória ao nome do Senhor Jesus. Pedro começa a pregar a palavra do Senhor, muitos se convertem. Pedro está caminhando com João, e tem um coxo, e Pedro vai dizer para ele assim: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho, isso te dou. Oh, aleluia. A palavra vai dizer que até onde a sombra de Pedro passava, pelas escrituras nós lemos, enfermos eram sarados. Imagina se Pedro tivesse escolhido retornar e tivesse mantido na sua vida de pescador. Não há mais tempo para eu e você fugirmos e perdermos tempo fora do propósito de Cristo. Oh, aleluia. Essa noite eu convido você para nós fazermos aqui uma oração todos juntos. Eu sei que eu e você, a gente olha a TV, a gente assiste as notícias, as redes sociais, e o que nós podemos hoje em dia compreender, o que nós entendemos, é que o Senhor está às portas. O Senhor disse que ainda são poucos os trabalhadores. Ei, você novo convertido, ei, você que entregou a sua vida a Cristo, o Senhor quer fazer ainda muito mais através de você. Ele quer fazer através de você um canal de bênção para a sua casa, para a sua família. O que Jesus fez na vida de Pedro vai além de apenas perdoar os pecados. O que Deus fez na vida de Pedro, Bruno, vai além de perdoar pecados. Deus restaurou em Pedro o propósito que ele tinha. Oh, só quem teve essa convicção que o seu pecado foi perdoado, sabe qual é que é a alegria de estar na presença do Senhor Jesus,
tendo a certeza que os seus pecados estão perdoados. Só quem já tem essa experiência sabe como é a alegria de estar na presença de Deus e poder adorar ao Senhor e glorificá-lo, tendo a certeza de que seus pecados estão perdoados. Agora Deus vai muito mais além. Ele é tão poderoso que Ele restaura aquele projeto. Oh, aleluia. Ele restaura o propósito, que às vezes até eu e você pensamos assim: é impossível, Senhor. Mas se você pensou e vem ao seu coração, Deus estava dizendo: ei, é possível sim. Eu sei que muitas vezes algumas coisas vêm ao nosso coração que parecem impossíveis. Alguém disse para mim assim: ei, meu desejo um dia é escrever um livro e contar isso e aquilo sobre a obra de Deus. E talvez semelhante a este exemplo que eu dei, tantos propósitos e sonhos você já teve em alguma época da sua vida. Tantos sonhos, propósitos, mas que passou-se o tempo e parece que isso estava esquecido. Mas o Senhor, oh aleluia, o Senhor não se esquece. O Senhor quer estar aqui essa noite. Se o seu coração já queimou um dia, oh por Ele, se o seu coração já ardeu pela obra do Senhor, essa é a noite que Deus fala com alguém aqui que é hora de você retornar para o propósito dEle, porque Ele quer fazer na sua vida algo novo. E Deus é tão bom que Ele faz o novo, e Ele faz o novo, e faz o novo de novo, e se preciso for de novo, Ele faz. Volta para Cristo hoje. Oh, aleluia. Você que pode por um instante fechar os seus olhos.